Olá, você está no Divaneios, mais um podcast da Escola Paulista de Psicanálise e do Instituto Hécatos. Eu sou a Alice Claps, sou psicanalista, e o tema de hoje é Viver e Aprender. E para discutir este assunto, eu tenho aqui comigo a minha colega de instituto, Tatiana Mestriner. Seja bem-vinda, Tatiana. Muito obrigada, Ale. É um prazer enorme estar aqui com você hoje, para a gente poder ter uma conversa, para a gente poder divanear juntos. Eu começo com uma... A gente está com o tema, né? Viver e aprender. O que é aprender? Aprender, para mim, é viver aprender. É um processo. Aprender, eu acho que está no dia a dia, está na respiração, está no ser. Aprender, eu acho que é uma razão de vida para mim. Como é que a gente aprende? Uma boa pergunta. Eu acho que a gente aprende com tudo. A gente aprende com o que a gente sente, com o que a gente percebe, com o que a gente vê, com o que a gente se emociona, com o que a gente fala, com o que a gente ouve. Agora eu estou pensando, né, o quanto a gente aprende na clínica com o outro, o quanto a gente aprende com o nosso paciente. Acho que desde que a gente dá o primeiro suspiro na vida, a gente está aprendendo. Né? Eu acho que até antes, quando a gente está no útero, acho que a gente já está aprendendo. Porque tem a parte sensorial, tem a mãe, tem tudo que acontece. Então, eu acho que a gente aprende com tudo e sempre. Tem uma questão que você falou que eu sempre digo, que nós temos o privilégio de estar numa profissão onde a gente aprende com o nosso grande colega de trabalho, que é o nosso paciente, né? Ele sempre está nos fazendo aprender, né? Porque nessa relação sempre tem algo que escapa, sempre tem algo que você não percebeu, sempre tem algo que está para além, sempre tem um desconhecido, sempre tem... E a gente tem o privilégio de ter sido escolhido por alguém para ser analista. Eu sinto um privilégio, Ale, e uma oportunidade. Eu acho que é a melhor profissão do mundo que nós escolhemos. E nesse sentido, né, como é bom estar com o outro, como é bom ter a oportunidade de vivenciar esse outro, de aprender com esse outro. E eu acho que os pacientes não têm ideia o quanto eles nos ensinam também. Né? O quanto aquele encontro de mente, aquele encontro, aquela experiência proporciona para cada um de nós. Né? Então, eu acho que é realmente um privilégio. E o quanto a gente vai se desenvolvendo nesse trabalho. Né? Eu me lembro agora, no início, quando eu comecei meus atendimentos, muitas vezes eu ligava, né? Ligava até para você, né? Para falar, nossa, aconteceu isso. E com o tempo, como você vai entendendo o que significa. Porque aquele encontro com o paciente causa uma turbulência inicial, né? E é importante causar isso porque existe uma experiência ali que está acontecendo. Mas que com esse aprendizado, com esse viver, vai se tornando com outro formato, vai tendo até uma suavidade que você vai conquistando com você e com o outro. Então, eu acho que enquanto você aprende, todo mundo aprende, mas para aprender precisa se possibilitar aprender. E você, eu acho que está colocando uma outra questão que eu acho que é importante, que é poder tolerar a turbulência emocional para poder aprender. Porque se eu não tolero a turbulência emocional, eu não consigo aprender. Né? Que é o que você acabou de dizer. Olha, no começo eu te ligava traduzindo, eu não suportava a turbulência emocional, eu não tolerava a turbulência emocional. E aí eu fui aprendendo a tolerar a turbulência e hoje eu fico calma diante da turbulência. Exato. Então, conseguir ficar calmo diante das turbulências da vida, dos encontros que a gente tem e dos perrengues que a vida nos traz, né? Porque vida é atrito, né? Vida não deixa de ser também atrito, né? É boleto para pagar, é filho chorando, é vida, né? Poder tolerar isto é uma pré-condição para aprendizado, né? Porque a gente já está falando de aprender como verbo. Não Isso. Não como substantivo. Aprender é um verbo, né? Como que a gente aprende, né?
Você já está trazendo mais um elemento, né? A gente tem alguém para aprender, é o nosso paciente, tolerar a turbulência, né, da vida. Eu gosto, outro dia a gente fez uma gravação sobre uma música do Batatinha, na imitação da vida ninguém vai me superar. E eu não sei se a psicanálise ela é insuperável, mas eu diria que é a melhor coisa que eu já encontrei, que é um pedaço, sabe, é uma gota de sangue da vida. O que a gente consegue aprender na análise, a gente consegue levar para a vida, né? Mas não, eu acho que em termos de, sabe, ter um pedaço de uma informação sobre algo. Isso não é aprender, né? Isso é colecionar informação. Aprender é um processo, né? Aprender é muito mais, Ale. Como eu vejo esse aprender? Aprender, sabe, tá na tua alma. Tá em algo que sai de você, né? E quando você fala dessa turbulência, é real. Porque não que cada encontro não seja, não exista uma turbulência, mas o aprender também te prepara. O aprender a lidar com essa turbulência te traz essa calmaria, essa paz interior. E faz com que tenha um aprofundamento também, né? Eu achei interessante quando você está falando desse aprender, desse encontro, porque isso é vida. E quanto mais a gente pode vivenciar as nossas experiências, as experiências que vêm através do paciente, né, que são lindas, são doloridas, são tristes, são magníficas, e quando a gente pode experienciar isso, a gente também está aprendendo muito, no sentido de. E é como se fosse. Eu acho interessante que agora me veio uma imagem. Quando você vai fazer uma viagem, você faz todo um preparo, né? Você faz um roteiro, você escolhe a trajetória, compra um voo, enfim, você faz toda uma programação para onde você quer ir. E muitas vezes você vira para uma pessoa e fala: você conhece tal lugar? E a pessoa te fala. Só que o que a pessoa te fala de uma viagem? Da experiência que ela teve, do que ela aprendeu naquela viagem, o que ficou gravado. Na emoção, no sentir, no tato, no paladar. É isso que é vida, né? Vida tem que ser vivida nesse sentido, emocionalmente vivida, tem que ser experienciada. E muitas pessoas eu vejo que ainda não conseguem tirar esse resultado. Como se passassem pela vida com alguns aspectos que não abre o pensar. Por isso que eu acho que a análise é fundamental. Uhum. Eu sugiro análise para todo mundo, porque eu falo assim, é o processo mais lindo de você poder entrar dentro de você, né? A filosofia, de uma forma, permite isso. As religiões, de alguma forma, também permitem isso. Mas muitas vezes a pessoa não consegue entrar dentro do dentro, daquilo que realmente ela está sentindo em relação a. Né? Então, agora me veio até aquela frase de Sócrates, né? Só sei que nada sei. Se você puder ter isso como premissa, você sempre vai aprender. Se você acha que sabe, ou acha que chegou lá, em qualquer aspecto... Já era. Já era. Já era. Você sabe que você me lembrou? Falou em viagem. Uma vez eu fiz uma viagem para Maceió e a gente foi visitar uma praia que eu não me lembro o nome. Tinha uma guia. Era uma praia linda. Linda, 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 linda. Bem afastada. E tinha um quiosque. Um único quiosque. Né? E nesse quiosque, como todo lugar do Nordeste, vendia água de coco. E eles trazem a água de coco do coco. E sobra uma coisa. O coco. O que essa barraca fazia? Colocava o coco atrás da barraca. Né? Então tinha uma mata não, eram vários coqueiros, e atrás dos coqueiros, ali atrás da barraca, do lado dos coqueiros, tinha um monte de coco. Pelo volume de pessoas que estavam lá, dava para perceber que aquilo não era de anos. Sei lá, 2 dias ali, 3 dias de coco colocado ali, não é? E eu me lembro do nome até hoje, eu nunca esqueço, do nome da guia, Catiúcia. Nossa. Não me esqueço da Catiúcia. Se a Catiúcia estiver me ouvindo,
Um abraço, por você me ensinou uma coisa maravilhosa que eu guardo até hoje como uma questão de um processo de aprendizado. Que um turista tirou foto do coco. Daqueles cocos que estavam lá. E tirou foto de uma sujeira que estava na praia. E ela virou e falou, bom, cada um guarda na memória aquilo que quer. Olha. Aí ela complementou, olha, uma praia linda, um pôr do sol lindo, um local maravilhoso, e a pessoa prefere guardar sujeira. Não é? Então, foi tão profundo que eu ouvi, né, porque tem a ver com o processo de aprendizado, né? O que a gente escolhe guardar? Não, e você falando dessa história ali tem a ver com respeito, porque o que cada um escolhe guardar, né? E na vida, né, nas nossas relações, a gente vê o que cada um escolhe guardar. E se você não aprende o respeito a isso, você também não está aprendendo. Porque é importante aprender na dimensão, ele escolheu o coco para guardar. Né? O outro pode ter escolhido o pôr do sol e tudo bem. Tudo bem. E tudo bem. Uma vez eu vi uma coisa, e você sabe de quem? Que o paciente, a gente tem que aceitar o paciente como ele é. E muitas vezes a gente, principalmente no início, a gente tem o desejo, né, de mudar o outro ou de ajudar, né? E conforme a gente vai aprendendo, né? E aí eu acho muito bacana nesse percurso, porque muitas pessoas acham que é fácil ser psicanalista, Não, né? não é. E o quão difícil é, e o quanto estudo exige, e o quanto aprender, né? E aprender tudo. Então, aprender filosofia, aprender política, aprender religião, aprender poesia, artes essencial. Arte essencial. Né? Poesia, a gente estudar poesia e como a poesia ela canta no consultório, né? Como a música é importante. E aí eu estava pensando nisso, como é importante a gente se desenvolver e aprender em todos os lugares, com todas as pessoas. E o respeito dentro disso. O quanto ele é necessário. E aí a gente poderia falar de cultura também, das diferenças das pessoas, das diferenças dos lugares, quando você viaja e conhece lugares e culturas diferentes, e o quanto a gente pode aprender também com isso. Mas tem uma questão também que você toca, que é um outro elemento, né? Que é o respeito ao como o outro pensa. Como um processo de aprender. Não que o outro vá ser aquilo que eu quero, mas eu conseguir aceitar que o outro é aquilo que ele é e o que é que eu faço com isto. Né? Isso tem a ver com conhecer a si mesmo. Mesmo no caso de, bom, se eu guardo o pôr do sol ou guardo o coco, eu tenho que informar o paciente que ele está guardando o coco. Ele está escolhendo guardar coco. O que passa na mente dele que ele escolhe guardar coco? Ele pode guardar o que ele quiser, mas tem implicâncias. Se você guarda o coco ou você guarda o pôr do sol. Porque isso vai constituir a montanha do que você tenha de acervo. Né? Pensando agora em artes, eu estou construindo um museu. O que tem de acervo? Né? Então, a gente já está mais em dois outros aspectos do aprender. Né? O que eu escolho guardar, e isso tem um como, tem... fala sobre mim, né? Fala sobre os meus princípios, fala sobre os meus valores, fala sobre... E sempre vai ter um discurso por que eu guardei o coco ou por que eu tirei o pôr do sol. Mas ele precisa estar clarificado, né? Como parte do processo de aprendizado de cada um. E essa questão do respeito. Né? Porque se eu não respeitar o outro, eu não consigo ouvi-lo. E se eu não posso ouvi-lo, eu não posso aprender. Porque eu não posso mudar de ideia. Não é? Eu não consigo dialogar. Não, eu acho que isso é importante, para além do respeito, né? O que aquela pessoa manifesta de entendimento, de valores, de princípios na manifestação, pelo que ela se veste, pelo que ela faz, pelo que ela come, da forma com que ela faz,
né? Da forma com que ela coloca o assunto, ao que ela está presa. Então, são elementos muito importantes que você vai ajudar nesse aprender, para que o outro também possa aprender através daquele processo. Porque se você usa só a sua dimensão, você não está abrindo a possibilidade para você e para o outro. Uhum. E para o outro expandir aquilo que ele pensa, porque o processo de análise ali tem muito a ver com pensar, com aprender a pensar, com aprender a desenvolver, a entender. Tudo bem, você pode escolher o coco, mas por quê? O que faz sentido? Você pode escolher sofrer, não tem problema. Mas por que você está escolhendo isso? Né? Então, esse processo de entrar dentro do dentro, de se conhecer, se você como analista não se conhece, você não consegue permitir isso ao outro. Não. Você já tangenciou que a análise é aprender a aprender. Sim. Né? Processo de aprender a aprender. Que é aprender a viver. Né? É aprender a viver. E você tocou agora num outro ponto que eu acho fundamental. Você escolheu. Porque um fator que eu vejo que atrapalha muito o processo de conhecer é quando você não se responsabiliza pela sua escolha, pelos seus critérios e pela sua ética. Não, é por causa disso, é por causa daquilo, é por causa da infância, é por causa do pai, é por causa da mãe, é por causa... Aí você pega um paciente de 50 anos, não, é porque minha mãe já tem 50 anos. Mas é que é mais fácil, né? É mais fácil. É mais fácil justificar a tua incompetência com base naquilo que te aconteceu. Né? Ao invés de pegar o que te aconteceu e trazer... tem uma coisa que eu penso muito em clínica, é assim, a criança que está dentro de cada um de nós precisa ter um adulto para cuidar. Sim. Se você fica justificando a criança, aquele adulto não vai virar adulto nunca. Nunca. Né? E ele não vai se responsabilizar nunca pelas coisas que ele escolhe, pelos erros muitas vezes que ele faz, pela incompetência que muitas vezes a gente tem que se responsabilizar também, né? E pelas coisas boas que cada um tem. Né? Porque as pessoas também têm uma tendência, Lê, a ver tudo que não está dando certo. Né? Você pode até ver o que a gente vive no mundo e ficam presas nisso. Então, nisso também eu acho que está viver e aprender. Pegar a experiência não só que você vive, mas a experiência que a gente assiste hoje. A gente assiste de camarote, né? Dentro de casa, pelas redes sociais, e poder aprender com a exposição do outro, com as tragédias, com a guerra, com tudo que tem acontecido. E muitas vezes as pessoas elas se solidarizam, mas se afastam disso, porque não têm condições de entrar dentro de si. Então, isso eu acho que é muito interessante. Perdem a oportunidade, muitas vezes, de aprender com o que está acontecendo fora. E aí, o que eu estou entendendo que você está chamando de incompetência é a competência em aprender. Né? Sim. É nesse sentido, né? Tem uma coisa... Tem duas coisas agora que você me lembrou, quando você falou, que aprender também é um gesto de amar. Aprender é um gesto de amor. E a Melanie Klein, ela tem um conceito que eu gosto muito, 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 muito. Eu tenho muito apreço por ele. Não existe amor sem gratidão. Se a gente só olha o coco, não tem condições. Como é que você vai amar se você não percebe o que o outro tem de bom? O que a vida tem de bom? O que o mundo tem de bom? Né? E pode ser grato por isso. E tolerar a gratidão é muito difícil. É muito difícil, é muito difícil. Porque parece uma palavrinha assim de livrinho de autoajuda, mas não é. É profundo. É profundo, porque você tem que tolerar a sua dependência, você tem que tolerar o seu desamparo, você tem que tolerar a sua interconexão com o outro, você tem que tolerar que para você existir, você depende do outro existir. O outro te dá o seu lugar. Sem o outro você não tem um lugar no mundo. Não é? E o outro é seu pai, a sua mãe, o seu chefe, o porteiro, o zelador, o síndico,
É É o guarda de trânsito. Se o pão chega para eu comer, alguém fez o pão, não é? Se a Isadora, que é diretora aqui do podcast, não tivesse aqui, não haveria esse podcast. Então eu sou muito grato à presença dela aqui, porque senão não existiria isto, não é? Mas a gente podia dizer, Ale, viver é gratidão. Aprender é ser grato. Uhum. Mas para chegar nisso tem um processo. Muito doloroso. Né? Difícil, doloroso. Mas se você observar, até as pessoas que a gente admira, né? Você falou de Melanie Klein, mas tantos autores, tantas mentes brilhantes que passaram pela Terra, né? E como nos ensinaram isso. Né? Até a gente vê no mundo da psicanálise, todos os estudiosos, eu acho interessante outro aspecto que eu acho que vale a pena, a pessoa é aquilo que ela viveu. Então você pode ver em qualquer autor, né? Você pega Freud, Bion, Melanie Klein, Lacan, se você conhece a história deles, né? A história desde quando eles nasceram, fica mais fácil entender a teoria, né? O que eles estão dizendo ali. Né? Eu me lembro ali, quando eu conheci Bion, foi uma sensação muito interessante, porque todo mundo falava, nossa, Bion é difícil, mas eu gostei tanto de Bion, e a sensação que eu tive, que eu estava entendendo, né? E foi uma sensação muito interessante isso. Eu achava engraçado as pessoas falarem, nossa, como é difícil. E aí, quando eu comecei a estudar mais, eu falei assim, nossa, até hoje eu acho que eu não entendo. Mas a potência de Bion na clínica, para mim, Bion transformou minha clínica. Né? Eu acho que eu aprendi muito com todos, mas Bion na clínica me transformou no sentido da experiência emocional, no sentido daqui e agora, né? De não precisar compreender, né? De não precisar, você tá junto com o teu paciente, você tá ali, mas você não precisa dar resposta, você não precisa, né? Então dá uma liberdade, e eu acho que Bion me ensinou o amor na clínica, que é o que você tocou, né? Como o amor é importante. Porque sem amor não se aprende. Não tem como. Não. O amor eu acho que é a base do aprendizado. Você tem que ter humildade que você não sabe e não vai saber. Ou seja, que agora a gente tá tangenciando a arrogância, que é a onipotência do saber. Eu sei. Você já comentou isso, mas agora eu queria colocar em primeiro plano. Eu sei. Uma vez que eu sei, não tem lugar para saber mais. E mais, e mais. Porque aprender sendo o processo é infinito. Ele é infinito. Né? E não é saber sobre uma xícara. É saber sobre mim. É saber sobre as emoções do outro. É saber sobre a relação. Isso é infinito. Né? Porque sempre tem um aspecto que não foi abordado. Não tem como dimensionar isso. Não tem como. Se a gente for falar do que a gente está vivenciando agora, a gente chega daqui a 3 dias e não parou, e não acabou. Né? Porque a linguagem verbal articulada não dá conta. Não dá conta. E não dá conta do que a gente está sentindo. Não dá conta dessa experiência do aqui e agora. Se a gente for conversar amanhã, vai ser outra experiência. Vai ser outra sensação. Então, o que está acontecendo é esse instante que dá o aprendizado para você levar na profundidade que ele tem. E as pessoas não param muitas vezes para sentir isso, para perceber isso. Por isso que esse processo é lindo e, ao mesmo tempo, precisa de humildade. Precisa tolerar a frustração e precisa entender que a gente não sabe tudo. É que a gente não sabe nada. Aliás, tem uma coisa interessante, que é o seguinte. É duro chegar nisso. Mas depois que você chega, é uma leveza, que é o que você falou. É uma leveza, porque eu não tenho que saber. Eu não tenho que saber. Eu só tenho que aliás, ir atrás daquilo que mais me chama curiosidade. Por que isso aqui é assim? Por que ele está falando isso? Eu não sei. Vou perguntar para ele. Não é? É de uma leveza. É o real encontro daí. Não é? Porque no fundo, quando você consegue atingir, te dá uma leveza na clínica. Eu não diria, e como eu digo que a clínica é uma imitação da vida, mas não uma imitação no sentido de coisa
fake, coisa barata, sabe? É uma gota de sangue da vida, uma amostra da vida. Você leva isso para a vida fica mais leve. E eu pensei agora em duas coisas. Primeiro, um dia nunca é igual ao outro. Porque o meu paciente vai ser igual ao outro e a sessão vai ser igual a outra. Eu me surpreendo quando eu dou supervisão e as pessoas dizem assim, o paciente fala sempre a mesma coisa. Eu falei, não, perdão. Você que está ouvindo a mesma coisa. Você ouve a mesma coisa. Vamos trabalhar isso. Impossível. É impossível. É impossível. Porque se você vê igual, quem não está vendo é você. Tem uma coisa linda que eu fui aprendendo também na vida, e que me lembrou isso que você está falando, Ale, que é de arte, né? Eu não gostava de visitar museus, né? E eu aprendi. E foi tão bacana, porque hoje, quando eu vejo uma obra de arte num museu, em qualquer outro lugar, eu procuro entender, procuro saber o artista, o que tem ali. E cada vez que você olha, você vê um aspecto diferente. E o paciente deveria ser uma obra de arte na clínica. Cada hora você tem que ver ele de forma diferente, né? Porque é um encontro que, se te dá a leveza, você está proporcionando a leveza para o outro. E aí, se você muda de estado ali, o outro também vai mudar. É por ressonância. Né? Porque se você está naquela turbulência, se você está nervoso, você está tenso, ele sente, preocupado com algo, o paciente sente, ele não vai conseguir entrar naquele modo necessário e importante para fazer com que a mente dele possa abrir oportunidades, possa pensar. Onírico. Exato. Não possa sonhar. Né? De uma certa forma, viver é sonhar. Né? Tem uma... Eu não sei se é a única palestra do Bill gravada, mas ele toca num ponto que eu acho tão interessante, que é quando ele fala paciente terminal. Ele fala assim, como assim paciente terminal? Do que vocês estão falando? Como assim? Você já está condicionando o paciente numa situação. Eu, como analista, não quero saber do terminal. Eu quero saber o que ele vai fazer com a vida que ele tem. Não importa se é um dia, 2 dias, meia hora, 1 hora. Eu quero saber o que ele está sentindo, qual a experiência emocional dele, o que ele vai fazer com a vida que ele tem. Como assim paciente terminal? Então, assim, é ver, inclusive, o processo psicanalítico com um outro olhar. Não é? Não é ficar discutindo que doença que ele tem. Mas, bom, o que você vai fazer da sua vida? Quem é ele, né? Quem é ele nesse estágio? Ou quem é ele doente? Ou quem é ele nesse momento? Porque quando... eu lembrei agora de uma coisa interessante. Uma vez uma pessoa me procurou e falou, olha, é importante você saber que eu tenho TDAH. Eu falei, mas isso não te define, né? O que é o terminal? O que é, né? Eu tenho... E hoje em dia a gente recebe muitas pessoas que vêm com diagnósticos, né? Com os mais variados e com os mais parecidos ao mesmo tempo, porque todo mundo tem transtorno de alguma coisa. Isso não define quem é o outro. E se ele ficar preso nisso, ou nesse terminal, você não se possibilita olhar quem ele é. E ele não se permite reconhecer-se. Quando um paciente vem e me diz, você tem eu tenho TDAH, eu tenho isso, tenho aquilo. Primeiro diga, eu não sei o que é. Por favor, explica o que é isso, que eu não sei o que é. O que você quer dizer com isso? O que você quer dizer com isso? E deixa eu te falar, você me parece um ser humano. Assim, ó, olhando assim, você está me parecendo um ser humano. Né? Eu quero saber quem você é. Né? O que me interessa é o que está aqui. Quem que é esse ser humano que está na minha frente? Né? E quando o Bion fala do terminal e frisa a vida, ele está frisando, como esse paciente vai exercer a liberdade com a vida que ele tem, que não importa se é 1 minuto, meia hora, 1 hora, 2 horas, 3 meses, não sei. Mas ele é livre? Como voltando naquilo que você disse do adulto e da criança, se a criança contém um adulto, é livre? Que liberdade tem? Não é?
Mas independente disso, você é livre. E essa liberdade, acho que Byung também ensina na clínica, Sim. né? Porque a vida dele, se você vê as manifestações dele, né, como analista, como supervisor nos grupos, a liberdade que ele tinha de colocar aquilo que ele acreditava, isso é muito instigante, né? E gera uma admiração, porque muitas vezes a pessoa perguntava uma coisa, ele respondia o que ele sentia ou o Sim. que ele estava vendo, né? Eu acho isso fantástico. Então, pessoas livres fazem com que a gente possa também aprender, né? Porque tem uma liberdade com respeito, com humildade, com amor, Com com responsabilidade. responsabilidade. E aí a gente toca num outro fator do aprender, que é assumir a sua responsabilidade. Se você não assumir a sua responsabilidade, ou seja, a sua liberdade, e consequentemente as implicâncias da sua liberdade, que é a sua responsabilidade, que não tem nada a ver com culpa. Culpa é outra coisa. Nós estamos falando de liberdade e responsabilidade. Não tem aprendizado. Porque você sempre vai jogar a responsabilidade no outro. Eu sou uma vítima, eu sou por causa disso, por causa daquilo, por causa daquele outro, né? Isso também, ao mesmo tempo, não pode virar um discurso do tipo... Não estamos levando em consideração aspectos sociais. Sim, estamos levando em consideração aspectos sociais. Óbvio que estamos levando. Quem nasceu numa comunidade mais pobre tem um exercício de liberdade diferente daquele que nasceu numa dúvida. condição melhor. Mas tem liberdade. Sempre. 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 Tem fatores que influenciam, eu acho que é isso que a gente está falando. Isto. Né? Tem muitos fatores que influenciam, são reais, né? Você pode pegar o que a gente falou de cultura, de condição, de família, de aspectos que são muito fortes em algumas famílias. Sim. Né? Não só em relação a valores, a princípios, a religião, mas tem algo que é além disso. E quando a pessoa não se responsabiliza por isso, ela justifica com isso. Né? E aí me vem uma dúvida, né? Será que todo mundo aprende vivendo? Não é? Eu acho que isso é bonito, porque para aprender, basta viver e colher as resultantes daquilo que você vive. Por isso que a experiência é importante. Você perceber o que está acontecendo. E aí tanto faz o fator social, tem uma influência, mas não é definitivo. Não é definitivo. Não te determina. Não determina. Sim. Então, é interessante, eu estava pensando em outro aspecto aqui, né, do viver e aprender. A gente está em 2024, com 2 guerras, com catástrofes, com... Você fala, o que o homem aprendeu até hoje? Sim. Né? A tecnologia extremamente avançada, né? O que cada um colheu de resultado, o que cada um realmente aprendeu? Né? E aí independe de qualquer condição, de cultura, né? O que cada um se possibilita aprender com tudo isso. E tem uma frase que eu gosto de dizer e digo para todos os meus pacientes: não duvide da minha capacidade de ser estúpido. E eu estou colocando aqui a estupidez como estupor, no sentido de não estar presente, de não ter condições do aprendizado. Ou seja, não duvide da minha capacidade de ser estúpido. Então você tem que pensar no que eu estou te dizendo. Não tome o que eu estou te dizendo como verdade. Não. Você tem a responsabilidade sobre aquilo que eu digo. Se você comprar é porque você quis. Mas isso é uma humildade. Sim. Né, na clínica. E eu acho que é necessário e importante, porque a gente não detém a verdade. De jeito nenhum. A gente ajuda, quem sabe, Oxalá a pensar. Aliás, eu tenho cá com meus botões. É uma coisa que eu já meio que desisti de pensar. O que é verdade? Eu já meio que desisti de pensar sobre esse assunto. Sabe? Verdade, realidade. Já meio que desisti. Que é muito difícil, é um labirinto. E não me ajuda Abre muito. muitas possibilidades. Não me ajuda muito na clínica. Não é? Porque eu tenho uma pessoa na minha frente. Mas que te traz um aspecto da verdade, uma crença. Né? Traz. Eu tenho uma pessoa na minha frente. Bom. O que eu vou fazer com isso? O que eu vou fazer com isso? Não sei se o conceito de verdade e realidade vão me ajudar muito aqui.
É sério. Então, assim, porque, nossa, eu passei 2 anos estudando verdade e realidade, não está me ajudando muito na minha clínica. Eu acho que o museu me ajudou mais, sabe? Acredito que sim. Foi. Gente do céu, você está me fazendo lembrar que uma vez eu fui... A primeira vez que eu vi um quadro de Dalí. Que é instigante, né? Eu fiquei 2 horas olhando para o quadro. Até que veio um funcionário do museu e falou assim, o senhor precisa dar lugar para outra pessoa. Que ótimo, Ale. A pessoa falou com uma delicadeza. Eu falei, eu tô percebendo que o senhor... Eu chorei. Eu tava com a minha mãe, coitada. Ela ficou lá 2 horas. Mãe, senta ali no banquinho, senta. Foi no MASP. E aí, eu lá. E exposição no MASP, aquela coisa, um monte de gente passando. E eu fiquei lá olhando. Uma das coisas que eu quero fazer é visitar o Museu Dalí. Sabe, num dia... É passar o dia. Sabe, num inverno, assim, gelado, que ninguém quer ir no museu. E eu vou nesse museu para ficar 2 horas olhando os quadros, porque é uma coisa, assim, fora do comum. É emocionante. É emocionante. Você não para de ver detalhe. Você não para de se impactar. Né? Eu lembro que eu senti algo parecido quando vi as meninas também. Né? Que eu olhava aquilo e falei, de onde vem a luz? Foi a mesma coisa com o quadro dali, de onde vem a luz? Aí eu chamei o funcionário, de onde está vindo a luz? Aí ele falou, não, está vindo. Está lá no quadro. Mas aprender a se emocionar, eu acho que é fundamental na vida. E as pessoas, muitas vezes, não sabem se emocionar, não conseguem se emocionar. Então, aprender a se emocionar, eu acho que também é viver. Né? Diante de um quadro, diante de uma obra, diante de uma pessoa, Sim. diante de uma situação, você poder sentir, se emocionar com aquilo, te traz o aprendizado. E aí você fala do pensar, que eu acho que o Bion fala muito em abstração. Tudo aquilo que nos engole nos transforma em zumbis. E é mais um fator que atrapalha o aprender e viver. Porque você se torna um zumbi. Não é? Tudo aquilo que te engole, que te contém, você vira um zumbi. Temos o zumbi que está preocupado com like. Temos o zumbi que está preocupado tanto com política que a política engoliu ele. E aí você não aprende. Não. Porque você se fecha numa cápsula e não se possibilita. Né? E você falou de várias cápsulas diferentes, né? Que pode ser... mídia social, inúmeras, política. Exato. E temos várias. Nossa. Né? Fatores familiares pode ser uma cápsula que a pessoa fica presa naquela situação e não desenvolve, passa a vida naquilo. Aspectos financeiros, religiões, muitas vezes, que você vê, né? Alguns cultos que tem, que as pessoas ficam tão presas que elas param de pensar. Sim. Param de pensar. Né? Ou pensam limitadamente aos likes, à exposição, ao que o outro está achando dele. Sim. Né? E vira uma prisão. E aí acho que na prisão, ali nessa prisão psíquica do pensar, não se aprende. Não. Porque aí fechou de novo. Né? É um outro fator contemporâneo que me chama a atenção, são essas bolhas políticas radicais. Ali não tem pensar. Não tem. Ali acabou. Ali nós entramos no que o Leandro Stitman, autor do livro Framework, chama de adoração. O outro pensa por mim. Né? E é conveniente, muitas vezes, o outro pensar por você. Né? E pode te colocar num estado, aparentemente, de calmaria falso. Sim. Né? Mas que muitas pessoas preferem isso pela impossibilidade de se responsabilizar. Acho que daí a gente volta. Volta, porque daí você usou a sua liberdade para delegar a sua responsabilidade para o outro, mas no final a responsabilidade continua sendo sua. Você escolheu delegar para o outro. E aí eu acho que vem aquela sensação, né? Que o que é felicidade? Né? O que é felicidade para cada um? Né? Eu acho que está no aprendizado também, porque ele não consegue sentir um prazer, ele não consegue ter uma satisfação, ele vive na frustração e na justificativa.
Uhum. né? Porque daí ele fechou. Então, é um falso prazer, é uma falsa vida que ele coloca como viver. E não é. E assim, ele se põe numa posição tão dependente, eu penso assim, tão infantil, mas é mais infantil do que uma criança, é um bebê. É um adulto se colocando na posição de um bebê entregue a uma outra pessoa que vai fazer o que quiser com ele. Que vai dizer o que ele vai pensar, que vai dizer em que ele vai votar, que vai dizer o que ele vai achar das coisas. E ele deixa de pensar. Né? Que é paradoxalmente contrário a viver. Sim, Né? Então, quando você falou do terminal, será que isso não é um estado terminal? sim. Quando a pessoa para de pensar? Porque o viver, Ale, é sentir, é ser emoção, é prazer, é estar presente, é sentir as possibilidades geradas por tudo, né? Pelos encontros, pelas coisas, pela arte, pelas pessoas. Quando você fica preso a um dogma ou entra numa bolha, você fechou. Fechou. E aí não tem o aprender, não tem o viver, não tem o prazer. Não tem o ser si mesmo. Não tem. Esse relaxamento que você trouxe, quando você fala do Bion, essa liberdade e essa possibilidade de exercer a liberdade com calma, com tranquilidade, abre o espaço mental de ser si mesmo. Abre o espaço do encontro real. Exato. Né? Porque a gente sabe que não pode, que não deve levar para o consultório tudo que você estudou, todas as doutrinas, E Bion te liberta disso. Você não tem que levar a mesa, você tem que ser você ali, com aquilo que te resultou das obras de arte que você viu, Sim. do que você viu das dores passadas, das suas frustrações, porque é você. Se você não for você, você não se encontra com o outro. São dois seres humanos, onde um desses seres humanos ocupa uma tarefa chamada analista e o outro uma tarefa chamada paciente, mas são dois seres humanos diante de uma tormenta emocional, onde aquele que tem a tarefa do analista sabe surfar nessa tormenta emocional e transformá-la em algo útil àquele que está exercendo a tarefa de paciente. E isso não é algo fácil. Não. E que também, se isso não acontecer, tem uma coisa que eu acho linda na clínica, e você com toda a experiência com certeza sabe disso, que é o sentir do paciente. A outra pessoa que está ali com você, ele sente. Ele sabe se você está junto. Claro que sabe. Né? Ele não quer a resposta. Ele quer alguém que esteja junto com ele. Para surfar nessa onda e chegar em algum lugar dentro dele. Que ele desconhece e que você também desconhece. Uhum. E que só assim pode ser que ele consiga fazer um caminho mais suave. E esse desconhecimento é interessante, que a gente não pode confundir com não saber. Esse desconhecido é simplesmente, para mim, hoje, bom, essa sessão é diferente da anterior. E eu não sei o que vai acontecer daqui a pouco. Esse para mim é o desconhecido. Eu não sei o que a gente vai falar hoje. Eu não sei o que a gente vai sonhar hoje. Sabe? Não é algo que eu preciso abrir, saber, conhecer, porque tem um conteúdo. Eu não sei como vai ser a sessão de hoje. Eu não sei como vai ser a sessão de hoje. O que vai ser sonhado. Olha a beleza disso. Não é lindo? É o que vai ser sonhado. Né? É a mesma coisa que você fala assim, o que a pessoa está sonhando? Não sei. Deixa o sonho acontecer. E vamos sonhar junto. Sim. Né? Eu acho que esse sonhar junto e estar presente é esse que eu aprender. Uhum. E é isso que faz a expansão. E é isso que cria depois a gratidão. Uhum. Porque para chegar na gratidão, tem que passar por esse processo. Senão não chega. Senão fica preso e limitado a fatores que não te desenvolvem. Não. Eu tenho um grande contraponto, eu tenho uma frase que eu ouvi do Cássio Colognese, que é um psicanalista aqui de São Paulo: a explicação só é boa para quem dá. Viver é outra coisa, não é explicar. Análise não é explicação, é uma outra coisa. Não é?
E viver não é explicar, é uma outra coisa. É viver, né? E viver aqui está sendo a possibilidade de ir sendo si mesmo, né? Do jeito que é, do jeito que pode, do jeito que consegue, do jeito que... E aí sim entra essa questão social que cada um tem, né? Ou seja rico, seja pobre, sofre de desamparo, né? Que a gente acha que rico não sofre de desamparo, sofre sim. Todo mundo sofre. Porque todo mundo é ser humano, É. não é? Então, a gente está falando de viver. Não, e a gente está falando, você falou de viver, mas o sofrimento, ele traz o aprendizado e ele é um aspecto da vida. É inexorável, é natural. Sim. E é necessário. Porque também, se não acontece, que é o que você falou, é interessante, muitas vezes você pega adolescente na clínica e fala, a gente até fala, mas a vida não é fácil, a vida é isso, né? E lidar com isso, com o sofrimento, com as adversidades. Com boleto, com tudo, é viver e é aprender. Então, é só trazer essa dimensão que o sofrimento traz aprendizado. E o Bion tem uma frase que eu gosto muito, é quem não sofre a dor não sofre amor. É aprender a sofrer. Porque se você não aprender a sofrer, você também não sofre amor, né? E uma coisa muito, muito bonita que você falou, até eu acho que para terminar, a gente terminar essa conversa, é que gratidão, amar, viver e aprender é um aprendizado. Você não nasce com isso garantido. Você tem que conquistar, né? Tatiana, muito obrigado pela conversa. Eu que agradeço, Ale. Foi um prazer estar aqui com você hoje, aprendendo mais uma vez. E eu espero contar com você em outros episódios. Com prazer, estarei aqui com você, Ale. Muito obrigada. Obrigada a todos. Eu que agradeço. Agradeço a você que nos assistiu, nos ouviu. E fica aqui uma dica que a Escola Paulista de Psicanálise e o Instituto Hécatos têm um programa de atendimento à população, tá? Então, dá uma passada lá na nossa página para você conferir o nosso programa de atendimento. E a gente se vê no próximo episódio. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Até a próxima.